A minha mãe era uma das índias das antepassadas. Elas sempre contavam as histórias da tocha, que é uma encantado, que vem da Pedra da Torre. Era uma encantada, os encantados que chamavam na época. Porque a minha mãe ela via. Nesse tempo não tinha muita casa, muita gente. Era uma, era uma aldeia de pouca casa, de pouca família. Aí ela contava para nós. Ela contava para nós porque sempre a gente gostava de sentar de noite e ela conversava com a gente. Olha, vocês, filha, ficam sabendo porque aqui existe isso. Justamente essa encantada. Na antropologia, especificamente na etnologia indígena e etnologia africana, o que chamam de lendas, a gente coloca no campo dos mitos, né? Mito como estrutura de pensamento, não como sinônimo de falsa verdade ou ideologia, como o senso comum utiliza, né? Para nós, na antropologia, o mito é uma narrativa. E muitos desses mitos são narrativas de origem, que são cosmogonias muitas vezes, né? Porque ela fala, a cosmogonia narra a origem dos deuses, da criação, dos heróis, das divindades e das coisas do mundo. Então, o mito é importantíssimo na configuração de uma cosmologia de um povo, a sua percepção de mundo, né? Sua cosmopercepção. Se a gente pensa conforme o antropólogo Claude Lévi-Strauss, né, que é um dos grandes nomes do estruturalismo em antropologia, ele compreendia o mito como uma expressão do pensamento. Está na estrutura mesmo do nosso inconsciente. Daí o termo estruturalismo, né? O mito faz parte da forma de pensar e de ver o mundo. E aqui na Aldeia Muguba tem um conto, né? Tem uma história que foi contado ao longo de todo o tempo pelos mais velhos, que é sobre uma deusa, né? Um ser encantado, uma guardiã da aldeia. Essa guardiã, ela é uma mulher, né? Que ela mora em cima da serra. Vocês vão ver depois, eu vou mostrar para vocês que em cima tem uma pedra que é como se fosse uma torre. Vocês vão ver uma torre de algo como se dentro dessa serra fosse um castelo, algo assim, né? E essa pedra, ela fosse o topo disso e ela fica lá. E de lá, ela observa a aldeia embaixo. E ela protege, ela guarda, ela é a guardiã do povo pitaguari dessa aldeia. E aí esperava por um sinal dela, porque todo ano ela aparecia em forma de uma grande bola de fogo, um fogo bem grande, né? Que crescia e ficava pequeno, pequeno, assim, quase uma chaminha, e depois crescia de novo. E eles esperavam ela aparecer. Eles ficavam ali sentados, fazendo aquelas coisas e olhando para a serra, né? Esperando ela aparecer. E aí acontecia esse momento, né? De pegar as meninas que já tinham menstruado, cortar o cabelo, furar a orelha e aí subir. Aí subia com as meninas e as meninas passavam por dentro da pedra e saía do outro lado. Então era uma forma de reverência, né? Era um ritual, né? De agradecimento. Era como se estivesse oferecendo suas filhas para ela. E aí assim existia, né? Que no passado, bem no passado, lá pela adolescência da minha bisavó, houve um momento em que algumas meninas subiram para a pedra, né? E uma dessas meninas ficaram, a pedra fechou.
e ela ficou dentro da pedra. E aí os pais dessa menina desesperaram, né? Porque ela não conseguiu voltar, mas só que ela não era o momento dela entrar, ela entrou e a pedra fechou. E aí houve esse desespero, muito clamor na aldeia, né? Porque essa menina tinha ficado na pedra e quando foi, e ninguém sabia por quê. E quando foi na madrugada, a mãe dela chorava, né? Sentindo a falta da filha. E ela viu o desespero, né, da mãe e a tristeza, né? O choro da mãe sentindo falta da filha. E aí ela fez com que a mãe dormisse. E quando a mãe dormiu, ela veio no sonho e disse que ela fosse de manhã, quando o sol nascesse, ela estivesse lá na porta lá na pedra, onde tem a entrada, que a filha dela estaria lá esperando por ela. E aí, quando o dia amanheceu, ela estava lá, junto com o pai e outras pessoas da aldeia, né? E aí, quando o sol foi nascendo, eles foram chegando perto, né? E a menina estava sentada bem na entrada da pedra. Então, ela devolveu a filha dela, né? E no sonho ela disse, né, que tinha ficado com ela, porque ela era muito bonita e ela se sentia só. E queria alguém para ficar com ela, mas viu a tristeza da mãe, então resolveu devolver a filha. Com a minha garganta ruim, devolver a filha. Aí ficou, né, essa reverência, né, ficou esse ritual de passagem para que ela não se sentisse mais só. E também tinha o Santo Antônio, também lá tem a Lapinha, é uma lapinha que chama um poço, que lá foi encontrado Santo Antônio de Pitaguari, lá no Santo Antônio, na outra aldeia lá. Aí lá foi encontrado a imagenzinha de Santo Antônio de Pitaguari. Aí ainda hoje tem um buraquinho lá, cheio d'água para as pessoas que sente doente, que sente aquelas coisas, né? Doença de dor de cabeça, aquelas coisas que só o médico mesmo e Deus. Aí muita gente idosa, os pessoal que ia visitar, aí banhava a cabeça, outros levavam o vidrinho para trazer a água, outros se banhavam lá mesmo. Aí sempre a gente tinha nós era devoto. Nesse tempo a gente tinha essa devoção, tem as festas de Pitaguari, ainda hoje tem essa lapinha que continua com a água e tem muitos devotos que chegam para apanhar água, para lá mesmo lavar os olhos, lavar a cabeça. E é assim, continua assim, né? Santo Antônio de Pitaguari, na outra aldeia. O conto era do rapaz que morava aqui nesse local e que quando era época de lua cheia tinha uma pedra, né, que ele subia em cima e virava lobisomem, né? A gente costumava chamar ele de Capilé, né? Então eu nunca peguei o nome dele assim, o nome dele certo, porque sempre a gente conhecia ele por Capilé. Mas ele foi uma das pessoas que morou nesse local e a história que contava que época de lua cheia ele virava lobisomem e que todo mundo tinha medo de passar na estrada por conta dessa história. Mas aí aconteceu uma coisa muito triste para nós, né? E passou uns anos, e os anos passaram, né? E aí vieram essa modernidade. E a primeira coisa que chegou foi a energia elétrica. E aí ela vinha e ficava até a metade do caminho e de lá ela desaparecia, não descia, né? E aquilo ali foi entristecendo a aldeia. Por que ela não descia? E a gente não entendia, né? E aí um dia, num dos rituais que a gente fez, e ela veio e ela falou com a gente e disse que não vinha mais porque a aldeia não era mais pura. Tinha pessoas que não eram indígenas, que tinham se aproximado da aldeia
tinha essas modernidades, né? A energia, a CE, não permitia que ela passasse, porque ela era muito grande, era uma coisa enorme. E não tinha mais como ela passar, atravessar a CE, passar por os cabos de energia, então não tinha como mais ela vir. Então ela não veio mais. Esse ritual, né, essa coisa que a gente fazia foi ficando triste, né? E chegou um ponto assim que o povo já não fazia mais, e o povo sofreu, e o povo sofre até hoje. Isso é muito forte para nós, muito forte. A gente sobe lá ainda para rezar, para cantar, e quando a gente não sobe, a gente canta daqui de baixo, para que ela saiba que mesmo com a aldeia impura, com a aldeia já com todas essas coisas que desagrada, mas a gente continua acreditando, confiando que lá de cima ela está nos protegendo, está nos guardando, nos dando força. Nos dando força para a gente continuar. Mas assim, nós assim, ainda tentamos preservar esse costume, né? A minha filha, que é a minha filha mais nova, eu não cortei os cabelos dela, nem furei a orelha dela. Só fiz isso quando ela menstruou pela primeira vez, mas ela não passou lá na pedra, não entrou lá. Dentro do nosso território, cada pedacinho de chão, ele vai ter uma história, ele vai contar algo. Então, se conta algo, se tem uma história, se é lembrado, é um museu. Então a gente começou a trazer coisas do passado, da nossa história passada, que a gente conhecia, mais as crianças, os adolescentes não conheciam, para poder eles verem, conhecerem, pegar e saber o que é, para que era, como se usava. E aí começou a juntar coisa. E de repente a gente já estava com muitas coisas e aí veio a ideia de se criar um museu. A importância do nosso museu, a importância do nosso território é muito gratificante para a gente repassar aquilo que já aconteceu, a resistência do nosso território, a resistência do nosso povo. Os meninos estão com a gente por todo canto, né? Se a gente vai fazer trilha, tá todo mundo, tá os pequenos, tá os grandes, tá todo mundo, né? Junto nas trilhas. Se a gente está conversando, eles estão ali, estão escutando as conversas, né? Então eles já vão absorvendo tudo que está escutando. Dentro da escola, trabalha muito na sala de aula, né? As questões, né? O povo pitaguari, território, cultura, espiritualidade, artesanato, tudo, né? Então trabalha tudo isso na escola. Aí a gente tem aquele bom gosto de passar para os alunos, porque a gente, assim, uma pessoa assim que nem eu, que já sou, como diz o ditado, né, os troncos velhos. Sou as troncos velhos, daqui a pouco eu vou e os netos ficam, e para isso aí eles têm que ficar sabendo de tudo isso. Os nossos povos indígenas chamam os idosos de troncos velhos. São os troncos velhos que são detentores dessa sabedoria, né? Então esses mitos também são memória. São fundamentalmente parte da territorialidade de um povo, seja indígena ou quilombola. Porque a luta pela terra é marcada também por isso, né? Por essa relação. Então as histórias que os troncos velhos contam são um ensinamento para gerações mais novas, né? Para que valorizem o seu próprio povo, a sua história. Minhas dinâmicas, meus remédios, meus mel e minhas coisas, tudo eu passo para eles. Amanhã depois eles vão dizer, aquela senhora que fazia entrevista já morreu, mas ela deixou para nós essa importância de a gente ficar sabendo do que ela fazia
quando ela estava viva. Tipo, a história do nosso povo, né, ela sempre é contada desde criança. Né? Ela é repassada justamente para não perder essa essência. Né? Então ela é passada dos mais velhos para os jovens, dos jovens para os adolescentes, dos adolescentes para as crianças. Porque se não for repassada, se não for ensinada, quem é que vai lutar pelo nosso povo sem conhecer a história? Né? A história de luta, a história de resistência. Então tudo isso é repassado dos mais velhos até quando criança. A importância da oralidade e dos mitos no processo de educação de um povo, né? Eu falo de educação no sentido mais abrangente, não só a educação escolar. Esse processo de endoculturação, de aprendizado, tem uma relação muito forte com essas narrativas. A gente luta todos os dias pelo nosso território. Essas modernidades do colonialismo, ela pode chegar, pode mudar sim, como mudou. Hoje eu não queria estar com o celular na mão. Né? Essa é uma realidade que tira muito o nosso desconforto. A gente não queria estar vestido, né? Mas a gente se obrigou a isso. Então, de acordo com essa modernidade, a gente tem que ir se adaptando a eles. Isso gera muitos conflitos, porque as pessoas elas criticam muito essa questão da gente hoje ter um celular. Mas isso não tira a questão da gente querer estar dentro do nosso território lutando pelo que é nosso. Né? Então, o que é mais prazeroso para nós é o nosso território do que explorar outras coisas lá fora. Né? Então, a modernidade ela pode mudar um pouco, sim, mas não tira a essência da gente estar no nosso território.